Pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre as características, dos materiais, da matéria, no estado líquido e no estado gasoso. Vamos começar então pelo estado líquido. Bom, no estado líquido, a matéria, as partículas que formam a matéria apresentam aí uma característica um pouquinho diferente do estado sólido, tá? Então, no estado líquido, as partículas elas ficam um pouco mais afastadas, olha só, tá? Então, as partículas que formam a matéria ficam um pouquinho mais afastadas do que no estado sólido. A gente viu que lá no estado sólido as partículas ficam bem agregadas, bem unidas umas às outras, tá? Então, por isso elas vibram menos, certo? Elas têm menor agitação. Por isso que no estado sólido, a forma do sólido e o seu volume são constantes. Agora, aqui no estado líquido, a forma, do líquido vai variar. Por quê? Porque no caso do líquido, as partículas que formam o material líquido, por ficarem mais distantes umas da outra, o líquido ele vai adquirir o formato de onde ele for colocado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo da água, tá? A água foi colocada aqui nesse copo. Nesse copo aqui, com esse formato, a água vai adquirir exatamente esta forma, tá? O volume vai permanecer constante. Agora, se eu colocasse uma xícara arredondada aqui, tá? E colocasse a água aqui também, a forma iria variar, tá? A forma iria mudar. A água iria adquirir outro formato, o formato da xícara arredondada, tá bom? Então, no caso do estado líquido, os materiais, que são de estado líquido, eles apresentam uma forma variável. A forma, ela varia de acordo com o local onde o material líquido está. Porém, o volume é constante, tá bom? Volume é constante. As partículas no estado líquido, elas vibram um pouco mais, tá? Então, por elas vibrarem um pouco mais, elas vão se movimentar mais do que dos sólidos, tá? Por isso, então, que os líquidos, eles vão adquirir a forma, do recipiente que vão conter aquele líquido, tá bom? Bom, no caso do estado líquido, assim como a gente viu lá algumas propriedades específicas, do estado sólido, aqui a gente vai ver também algumas propriedades específicas do estado líquido. Do estado líquido, a gente vai ver duas propriedades específicas: a volatilidade e a viscosidade. Volatilidade está associada, com a capacidade que um líquido tem de evaporar, tá? Bom, numa temperatura média aí de 25 graus e pressão atmosférica ao nível do mar, alguns líquidos, na superfície terrestre evaporam muito mais facilmente do que a água, tá? Ou seja, são líquidos muito mais voláteis do que a água. É o caso, por exemplo, do álcool, do éter, da acetona, o etanol, que é o conhecido também como álcool, Por que isso acontece? Isso acontece porque, no caso desses líquidos, álcool, acetona, etanol, éter, as partículas, que formam esses líquidos, a força de atração entre essas partículas é menor, tá? Então, como a força, aqui, olha, a força de atração entre essas partículas é menor, mais facilmente esse líquido vai evaporar, tá?
Se as partículas tivessem uma força de atração maior entre elas, dificilmente esse líquido se evaporaria, tá? É o que acontece no caso da água. No caso da água, a força de atração entre, né, essas partículas é um pouquinho maior. Por isso que a água, ela demora um pouquinho mais para evaporar, tá bom? Agora, o que vai mudar com relação à volatilidade? O que pode aumentar a volatilidade de um líquido? Olha a palavrinha aqui, temperatura. Então, a temperatura vai mexer muito com isso daqui, olha. A temperatura mexe demais com isso. Então, se eu elevo a temperatura do líquido, aí sim, faz com que essas partículas se agitem muito e aí elas vão justamente se distanciar cada vez mais uma da outra. Elas ficando agitadas e distanciando uma da outra, elas vão rapidamente o quê? Evaporar, virar gás, tá bom? Então, conforme eu aumento a temperatura de um líquido, ele evapora com mais facilidade. Ele se torna mais volátil. Isso a gente viu também lá no sexto ano, voltando ao sexto ano. Lá no sexto ano a gente aprendeu, quando a gente falou sobre as mudanças de estado físico da água, a gente viu que tem dois tipos de vaporização. Vaporização é a mudança de estado físico da água de líquido para gasoso, lembram? Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, existem duas, na verdade são três formas, né, que existem de passar de líquido para gasoso. Tem a evaporação, que é a forma mais lenta, tá? Tem a ebulição, que é quando a água ferve, e tem a calefação, tá? Então, no caso da evaporação, é quando a água passa de líquido para gasoso lentamente. Quando eu coloco uma roupa molhada no varal para secar, por exemplo, a água que está presente ali na roupa, aos poucos ela vai recebendo, por exemplo, o calor do sol, né? E aquele calor do sol aquecendo ali a água, aos poucos vai fazendo então com que as partículas que formam a água ali que está no tecido, né, vai se agitando cada vez mais, vão evaporando, né, e aí aos poucos a roupa vai secando, tá bom? Vai mudando de estado físico. Já na ebulição é diferente. Na ebulição eu já ponho a água no fogo, então eu aqueço a água muito rapidamente. Ao atingir 100 graus Celsius, por exemplo, a água já passa assim para o estado gasoso muito rapidamente, tá? Tanto que se eu deixo a água ali fervendo, né, vai evaporar completamente, tá bom? Então é um processo mais rápido. Então, quanto maior a temperatura, maior a volatilidade do líquido para que ele evapore, tá? Então, volatilidade é a capacidade, né, de um material líquido de evaporar. Mas alguns materiais, né, esquecendo um pouquinho da água, alguns materiais são muito mais voláteis que a água, tá certo? É o caso então da acetona, do álcool. Quem nunca esqueceu as meninas, né? Quem nunca foi tirar aí, alguma menina foi tirar aí o esmalte da unha e acabou esquecendo aí o vidrinho de acetona aberto. A hora que voltou lá, que foi fechar o vidrinho, mas o vidrinho estava cheio, agora está pela metade. A acetona, ela evapora assim muito rapidamente, tá bom? Por quê? Porque as partículas que formam ali o líquido da acetona, a força de atração entre as partículas é muito pequena, tá? As partículas, elas têm uma atração muito pequena entre elas, então elas evaporam muito facilmente, certo?
Próxima característica, próxima propriedade, né, específica dos líquidos é a viscosidade. A viscosidade é uma propriedade relacionada com a resistência de um material líquido, né, ao escoamento, tá? Então, alguns líquidos, eles têm maior facilidade de escoar e outros não, né? Outros têm uma maior resistência para escoar, tá? Isso é viscosidade, tá? Então, alguns líquidos são mais viscosos, outros são menos viscosos, tá bom? Então, aqui a gente vai usar como exemplo, para fazer uma comparação, né? Eu vou pegar como exemplo o mel, tá? O mel, ele é muito mais viscoso que a água, tá? O que significa isso? Olha, o mel, ele apresenta uma viscosidade muito maior em comparação com a água. Por que isso, né? Porque a atração entre as partículas, né, que formam o mel, né, esse líquido, a atração é muito maior entre elas, tá? Então, existe uma forte atração entre as partículas que formam o mel. Por isso, se as partículas são mais atraídas, elas ficam mais grudadinhas, vamos dizer assim. Não que elas ficam muito agregadas, tá? Mas elas ficam mais atraídas entre elas. Por isso, o líquido fica mais viscoso, tá bom? Vou demonstrar aqui para vocês a diferença entre a viscosidade de dois líquidos, né? Bem diferentes. Opa, bem diferentes. Olha, quando eu coloco água, olha a diferença no escoamento da água. Olha como que escoa rapidinho, né? Tem uma forma de escoamento aí super rápida. Agora, olha o mel. Aqui é mel, tá? Olha o mel. Olha como que é um líquido extremamente mais viscoso. Olha. Ele tem uma viscosidade muito maior. Então, as partículas que formam esse líquido estão muito mais atraídas entre elas, tá? Por isso mesmo, esse líquido fica mais viscoso, certo? Isso, então, é viscosidade. Bom, finalmente, vamos, então, para o estado gasoso. Estado gasoso da matéria. Vamos lá, então. No estado gasoso, pessoal, aqui a gente vai ter as seguintes características, olha. Vamos relembrar, então, para a gente fazer uma comparação, né, com o estado gasoso que a gente vai começar a ver agora. No estado sólido, a gente viu que os materiais, né, no estado sólido, eles têm forma e volume constante, tá? Então, materiais no estado sólido têm forma e volume constante. No estado líquido, que a gente acabou de ver agora, a gente viu que estado líquido, os materiais, né, no estado líquido apresentam forma variável, mas o volume é constante, tá? Então, no estado líquido, os materiais apresentam forma variável, ou seja, o líquido vai adquirir a forma de onde ele é colocado, adicionado, porém o volume do líquido é constante, tá bom? Agora, no estado gasoso, olha como que já muda um pouquinho. No estado gasoso já é totalmente o contrário do estado sólido, olha lá. Os materiais que têm o formato gasoso, né, ou seja, os gases, têm forma e volume variáveis, tá? Então, todos os materiais que têm o formato de gás, tá, apresentam forma variável e o volume é variável também. Ou seja,
vai depender do recipiente que contém esses gases, tá? Os gases, eles têm a capacidade de ocupar todo o volume disponível, tá bom? Por isso que o volume também é variável. Ah, por que o volume de um gás é variável? Porque o volume de um gás, ele vai depender do volume disponível, tá? Então, se o recipiente tem determinado volume, o gás vai ocupar todo o volume disponível, tá bom? Assim, se o volume do recipiente aumenta, os gases vão se expandir. Se o volume do recipiente diminui, o que vai acontecer com os gases? Vão se comprimir. Isso a gente aprendeu também no 6º ano. A capacidade que os gases têm de compressão, compressibilidade e expansibilidade. É que aqui nesse texto desse livro não está falando, mas eles poderiam ter colocado aqui essas duas propriedades específicas, tá? Dos gases, duas propriedades específicas dos materiais no estado gasoso. A compressibilidade e a expansibilidade, tá? Isso a gente já viu também no 6º ano. Vocês lembram do exemplo da seringa? Lembra do exemplo da seringa? Que eu mostrei lá no 6º ano. Então, a gente tem aqui uma seringa, né? Aqui é totalmente, nessa parte aqui, a seringa é totalmente fechada. Ela só é aberta aqui, tá? É o único ponto de abertura dela. Então, quando eu puxo o êmbolo da seringa, olha, eu estou expandindo o ar aqui dentro. Expansibilidade. Então, eu expandi o ar aqui dentro, puxei o ar, né, o ar daqui de fora, puxei o ar que entrou aqui pelo biquinho da seringa, entrou aqui dentro, o ar se expandiu e ocupou, né, os gases, né, que formam o ar, ocupou todo o espaço aqui de dentro da seringa, tá bom? Então, o ar está ocupando os gases, né? Estão ocupando, esse material gasoso está ocupando todo o espaço aqui da seringa. Se eu tampo essa aberturinha, a única aberturinha da seringa, e empurro o êmbolo, eu estou comprimindo os gases, tá? Então, eu consigo comprimir o gás. É a compressibilidade, tá? Então, nesse caso aqui, os gases estão diminuindo, né, o seu volume, tá? Apenas aqui, eu não estou diminuindo a quantidade. Veja bem, eu não estou diminuindo a quantidade de gases. Eu estou diminuindo apenas o seu volume, tá bom? Então, eu estou comprimindo os gases. Tá? É o que existe, aqui olha, tem até a foto, é o que existe nos tanques, né, de ar comprimido. Então, no tanque de ar comprimido, os gases, né, estão comprimidos aqui, tá? Por que a gente tem essa diferença, né? Então, vamos entender, né? Vamos primeiro entender a diferença das partículas, né? Nas diferentes situações aqui. Porque aqui a gente tem um tanque de gás comprimido e aqui a gente tem um balão, uma bexiga, né? Então, vamos lá. No modelo lá das partículas, né, das bolinhas, né? Nos gases, as partículas, de acordo com os 3 estados sólidos, de acordo com os 3 estados físicos, pessoal, no caso do estado gasoso, as partículas, elas estão, é o modelo que elas estão mais separadas, tá? Então, vamos lembrar, olha, lá no estado sólido, as partículas estão bem juntinhas, olha,
Lá no estado sólido, as partículas estão bem juntinhas. Já no estado líquido, as partículas já estão mais afastadas. Agora, aqui no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras, tá? Então, no estado gasoso, é onde as partículas estão mais afastadas, certo? E estão também muito desorganizadas. E a força de atração entre elas é muito pequena, tá bom? Então, nesse caso, né, no caso do estado gasoso, as partículas elas têm uma liberdade de movimento muito grande, tá? Então, elas mantêm, assim, uma distância entre elas, uma distância entre as partículas muito grande, tá? A não ser quando eu comprimo o ar, lembra que eu demonstrei aqui na seringa? Ó, se eu tô expandindo, então aqui as partículas, olha, aqui as partículas estão mais espaçadas, estão mais distantes umas das outras. Agora, se eu aperto o êmbolo e comprimo o ar, o que eu tô fazendo com as partículas que formam aqui os gases? As partículas estão se aproximando um pouquinho, tá? Elas não chegam a se agregar, elas não chegam a se unir, mas elas se aproximam um pouco, tá bom? É por isso que os gases podem ser comprimidos, tá? Estado gasoso pode ser comprimido. Olha a diferença aqui no modelo, ó. Olha aqui como estão as partículas do gás aqui, né? Olha como que as partículas ficam um pouquinho mais próximas e quando esse gás sai, né, do ambiente aqui de compressão, olha como que já se distancia, tá? Aí as partículas já se distanciam completamente, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, essas são as propriedades aí específicas, né, no caso do estado sólido. Ou no caso do estado gasoso, já tô variando já. Pessoal, esse tema já começa a complicar um pouquinho, né? Tem algumas definições assim, bastante detalhezinhos, né? Então, além dos meus 2 vídeos, eu vou mandar também vídeo do YouTube, tá? Com alguns modelinhos assim de desenhos, tá? Para ficar assim, para que vocês possam assistir e também assim ajudar na compreensão, tá bom? No entendimento da matéria, tá? Eu gostaria que vocês fizessem, como eu vou mandar print das páginas, né, do livro, eu gostaria que vocês fizessem esse experimentozinho aqui, mas que na verdade não é nenhum experimento, é uma coisinha bem simples. É uma verificação de como que a temperatura também vai influenciar na questão do volume dos gases, tá? É só assim para você ter uma noção, tá, do que acontece também com o volume dos gases, certo? Vocês vão pegar, sabe aquele saco preto de lixo? Aquele saco plástico de lixo preto? Vocês vão pegar um saco daqueles, de preferência assim, um de 15 litros, que é um dos menores, né? Abrir a boca, né, dele, verificar que não tem nenhum furinho, tá? Deixar entrar bastante ar nele e fechar ele muito bem, né? Formar assim, tipo uma bolsa de ar, tá? E deixar ele exposto ao sol. E aí, depois de algumas horas, vocês vão verificar o que vai acontecer, tá bom? Primeiro, vocês vão falar o que você espera que vai acontecer, tá? Eu não comentei, pessoal, eu não comentei isso aqui quando eu expliquei no caso do estado gasoso, tá?
porque justamente eu quero que vocês verifiquem o que vai acontecer aqui no estado gasoso. Eu expliquei do estado líquido, a relação que tem a temperatura, tá? No estado gasoso eu não expliquei, porque eu quero que vocês tentem adivinhar o que vai acontecer aqui com relação aos gases, tá? Quando eles são expostos aí num recipiente, né? E com o aumento aí da temperatura, tá? O que vai acontecer? Primeiro você vai colocar, então, nessa questão 1, o que você acha que vai acontecer, tá? E aí, depois de algumas horas, aí sim você vai ver o que realmente aconteceu, tá? E vai colocar o que realmente aconteceu. E aí, na próxima videoaula, ou senão eu vou gravar um outro videozinho, e na semana que for que vocês já tiverem entregue, tá? Essas atividades, as atividades desse tema aqui, do tema 3, tá? Eu vou comentar, tá? O que aconteceu e o porquê, tá? Do acontecido, do ocorrido aqui, tá bom? Bom, pessoal, com relação às atividades que eu mandar, vocês sabem, vocês podem contar comigo a qualquer momento, a qualquer hora, pode me mandar mensagem, me perguntar. Eu estou disponível aí para vocês, para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Tanto para solucionar atividades, quanto para tirar dúvidas com relação aí a algum conteúdo que vocês não entenderam. Ah, professor, eu quero que vocês me expliquem de novo estado sólido que eu não entendi. Me pede ajuda que eu explico, tá bom? Um beijo para todos, até a próxima aula.